Flash IPS, Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal. Realização: estudantes de jornalismo radiofónico do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação. Neste Flash IPS, contas apertadas e um novo ciclo à porta. A ES enfrenta desafios estruturais, numa altura em que João Pires confessa não se candidatar ao cargo de diretor. Não me irei recandidatar a um segundo mandato. É já daqui a pouco. Com o lema Ideias em Ação, Talento em Crescimento, a Semana do Empreendedorismo regressa este ano com muitas novidades para os alunos do IPS. Todas as ideias são boas ideias desde que as pessoas se empenhem. A não perder. Na crista da polémica, o Manual do Humor Fascista, de Rui Zinck, chega ao TAS. Uma peça que lança a pergunta: o que existe de fascismo em cada um de nós? Depois de um longo percurso à frente da Escola Superior de Educação de Setúbal, o atual diretor prepara-se para sair de cena. Entre desafios constantes e decisões difíceis, chega o momento de passar o testemunho. Com eleições à porta e um novo projeto educativo a surgir em Sines, multiplicam-se as dúvidas sobre o que vem a seguir. Daqui a pouco, a repórter Tamara Silva desvenda todos os pormenores. Apesar da contestação, o Manual do Humor Fascista, um texto de Rui Zinck, sobe ao palco do Teatro de Animação de Setúbal. A variação do Partido Chega, na Câmara de Setúbal, censura os temas escolhidos, mas o TAS mantém a programação. Tornou-se tópico de conversa na ES no passado 11 de março, com a presença da encenadora Célia David e do ator André Muniz. O que existe fascismo em cada um de nós? Bom não é o primeiro adjetivo que surge para nomear um fascista. Na sala de drama da ES, entre risos nervosos do desconhecido, surge uma experiência pouco convencional. Guiando-se nesta aventura com ironia e sátira, a encenadora revela como foi todo este processo. O livro não tem propriamente personagens, não é uma peça de teatro. A adaptação não foi também uma peça de teatro, é uma espécie de um guião. Também não tem propriamente personagens. Ou seja, o texto foi sendo adaptado a cada um, é outra visão, é uma outra interpretação, é um outro caminho. André Muniz partilha a experiência enquanto ator desta adaptação. O trabalho de equipa é um elemento central do produto artístico, com um ambiente marcado pela boa disposição. E eu acho que, uma vez mais, eu não quero dizer bengala, mas esse apoio do humor, do ponto de vista humorístico, acabou também de ser um ingrediente importante para as coisas escolares. Nós embarcámos nisto, começámos a perceber que era uma perfeita loucura a dada altura, porque realmente este texto expõe a escala atual de uma forma muito perspícua, muito frontal, e de repente há um momento em que nós olhamos uns para os outros e ficamos do género: mas deixe-nos fazer isto. Numa outra perspectiva, a estudante Margarida Rebelo conta como este tipo de iniciativas tem impacto junto dos jovens do Politécnico. Iniciativas como, por exemplo, o Clube de Leitura contribui para os estudantes porque estimula o pensamento crítico e existe lugar para um debate de ideias. Ao partilhar opiniões e ouvir diferentes perspectivas, desenvolvemos a capacidade de argumentação, empatia e reflexão sobre os temas atuais, o que é essencial tanto a nível académico como para uma participação mais consciente e ativa na sociedade de hoje em dia. Mais do que teatro, este é um apelo à participação cívica, lembrando que a liberdade não é garantida. Um manual que ensina a não ser um bom fascista e que sublinha valores fundamentais. 10 anos a gerir crise e a tentar esticar um orçamento que nem sempre chegou para tudo. João Pires, o diretor da Escola Superior de Educação, decidiu que é hora de parar. Com o processo eleitoral à porta e uma nova escola a nascer em Sines, levantam-se questões. A repórter Tamara Silva procurou todas as respostas. O desgaste de uma década dita o fim da linha. Eu cheguei ao final deste processo muito cansado. Não me irei recandidatar a um segundo mandato. Mas para entender este adeus à direção, temos de recuar 4 anos. João Pires herdou uma escola marcada pelo silêncio do pós-pandemia. O grande projeto não foi construir paredes, mas sim reconstruir pontes entre pessoas que se tinham habituado ao isolamento. A primeira concretização que eu julgo que nós conseguimos realizar foi voltar a ter a comunidade a conversar entre si. E os 2 primeiros anos de mandato foram quase que exclusivamente com ações que, direta ou indiretamente, pretendíamos que promovessem novamente a relação entre pares. Só que nem tudo são conversas de corredor. Gerir a ES é também fazer ginástica financeira. João Pires não tem problemas em admitir. A escola vive entre a espada e a parede. O orçamento. O que recebemos de orçamento de Estado cobre menos que 70%
da vivência desta instituição. Se calhar não se pode investir em substituir os gestores em alguma sala que já estão danificados, porque temos que ter dinheiro para suprimir outras dificuldades. João Pires vai agora para Sines, construir de raiz uma nova escola do Politécnico. É um novo desafio, mas o coração, esse, fica em Setúbal. Para o homem que foi aqui aluno nos anos 90, o legado não são os computadores novos ou os projetos europeus, é um sentimento. Pertença. Eu pertenço a esta casa e gostava de pensar que todos continuassem a ter esse sentimento de pertença. Se tiver que ser só uma palavra, vamos ficar com a palavra de pertença. Todos pertencemos a essa. A porta do gabinete pode vir a fechar-se, mas para João Pires, o diálogo que reabriu será sempre a sua marca mais importante. Prestes a fechar uma porta na direção da ESE, o responsável admite abrir-se uma janela mais a sul. Pelo segundo ano consecutivo, a Semana do Empreendedorismo chegou ao campus com um programa com muito mais do que workshops e debates. Passo a passo, o repórter Tomás Marques conta como a iniciativa procura estabelecer ligação entre os estudantes e as empresas. O programa oferece uma oportunidade privilegiada para dar a conhecer projetos inovadores. O contacto com o mundo empreendedor é o principal propósito do evento que une as 5 escolas, tal como explica Adriana Galveias, da Divisão para a Investigação e Cooperação Internacional do IPS. Nós consideramos que é um evento em que se concentram várias atividades sobre competências empreendedoras. Acreditamos que ser empreendedor é muito mais do que criar uma empresa, portanto há várias competências associadas que este tipo de iniciativas ajudam a promover. Ao longo de 3 dias, o Instituto criou um espaço de ligação entre projetos inovadores e entidades regionais e nacionais de apoio ao empreendedorismo. E tentamos também trazer pessoas de fora para incentivar os estudantes também a seguir outros caminhos ou outros sonhos que tenham em mente. Para esta segunda edição, o lema é Ideias é Ação, Talento em Crescimento, uma vez que a perspectiva é que as boas ideias cresçam e se desenvolvam tendo como incubadora o Politécnico. É exatamente pelo facto de nós acreditarmos que todas as ideias são boas ideias desde que as pessoas se empenhem e que estejam dispostas a crescer. E uma ideia pode crescer se nós estivermos disponíveis para aprender novas competências, para ouvir os outros e ter, por exemplo, a ajuda de pessoas especializadas na área, como é o caso da equipa da incubadora. Ao longo de todo o ano, o IPS é impulsionador das ideias dos estudantes e junta várias entidades e projetos que os ajudam a colocá-las em prática. O Poli Empreende ou a IPS Startup são 2 exemplos deste tipo de iniciativas. O Poli Empreende é uma iniciativa bastante importante exatamente porque permite capacitar as equipas de concurso em diferentes áreas. E a incubadora tem aqui este papel de dinamização, tem uma rede muito grande de mentores porque nós temos 5 escolas diferentes e portanto temos mentores de todas as escolas que podem dar apoio às equipas nas suas diferentes áreas de especialização. Acreditamos no nosso trabalho e na importância que é dar palco às ideias dos nossos estudantes e dos nossos diplomados. A Semana do Empreendedorismo regressa para o próximo ano. Até lá, Adriana Galveias quer continuar a acompanhar e a dar palco às ideias que nascem à beira-assado. E se este ano não houve oportunidade para participar, para o ano há mais. Entre capas e contracapas, é na luz suave da Biblioteca da ESE que os livros se tornam portais de memória. A repórter Mafalda Ruivo dá agora conta desta amostra bibliográfica. Uma estante que acolhe discretamente os Lusíadas de Camões e obras de Fernando Pessoa, títulos que carregam peso dos nossos antepassados. Entre prateleiras silenciosas e o aroma de papel antigo, a bibliotecária Maria Adelaide Neto destaca a importância desta celebração. Na minha opinião, ter uma exposição dedicada ao livro português e a escritores como Fernando Pessoa é muito importante porque é uma boa maneira de celebrar a importância da literatura e da língua portuguesa como património cultural. Uma chamada de atenção para os nossos estudantes, para terem aqui a noção de um pouquinho dos nossos antepassados, ou seja, trazer os nossos antepassados à sociedade atual e ao público atual. Celebrar o livro português é preservar a memória de uma comunidade. Até dia 31 deste mês, na Biblioteca da ESE, ainda é possível revisitar algumas das obras mais importantes da língua portuguesa. E se fosse possível ver através dos sons, escutar através das imagens e sentir apenas com a força da imaginação. Afinal, todos os sentidos têm valor. Na exposição da autoria de Lara Vieira, realizada na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, cada fotografia dialoga com um poema. O repórter Bernardo Duarte teve a oportunidade de ver a exposição e faz agora uma visita guiada. Antes mesmo de olhar com atenção, sente-se. É neste espaço que fotografia e poesia se encontram.
não apenas para serem vistas, mas para serem vividas. E ao entrar na exposição, é mesmo isso que conta a aluna Joana Generoso. Quando entrei na exposição, eu sentia logo curiosidade. As fotografias já são impressionantes, mas ao lado de cada poema eu sentia que o meu olhar era guiado de uma forma muito mais profunda. Esta junção funciona através de composições que cruzam imagem e palavra. Cada elemento reforça o outro, criando uma narrativa que se constrói na interpretação de cada olhar, como refere a aluna Mariana Fonseca. Eu acho que a relação entre a imagem e a poesia acaba aqui um bocado por transformar completamente a forma como interpretamos a mesma. Ou seja, a poesia pode funcionar como uma espécie de guia que orienta o nosso olhar para certos detalhes ou emoções que talvez não fossem retratados na mesma. Para provocar emoções, estimular a reflexão e envolver todos os sentidos numa mesma experiência. Esta exposição é um evento único, como menciona a estudante Inês Gil. Eu acho que a exposição está muito bem concebida. A ligação entre as fotografias e os poemas cria uma experiência muito interessante e sensível para todos que visitam. Mais do que observar, trata-se de sentir, interpretar e descobrir novos significados. Mergulhar num diálogo entre imagem e palavra, onde cada detalhe ganha uma nova dimensão. Se ainda quiser cruzar a imagem com o sentimento, não perca esta oportunidade até dia 30 de março. Homens no mar, mulheres em terra, vidas suspensas. Meses de espera, de coragem e de resistência silenciosa. A peça Nos Mares do Fim do Mundo esteve ancorada no Fórum Luísa Todi e é agora revisitada pela repórter Francisca Queiro. É no meio da escuridão que começamos a ouvir o som do mar. Um som longínquo, como a solidão que acompanhava os pescadores do bacalhau nos mares gelados. As luzes acendem-se, somos envolvidos pelo nevoeiro. À nossa frente surge um pequeno barco, frágil como a vida daqueles homens que se arriscavam para trazer um sustento. Esta é a essência de Nos Mares do Fim do Mundo. O encenador José Maria Dias é o farol desta viagem. É uma viagem, de certa forma, ao passado, nas campanhas do bacalhau, na Terra Nova e na Groenlândia. Focado na vida a bordo, nas relações humanas e de convivência e de sofrimento, que era uma atividade bastante perigosa e com muito sacrifício. Os homens estavam de 7 a 9 meses no mar, sem virem à terra. As mulheres em terra ficavam a trabalhar, a gerir a casa, a gerir a família, a educar os filhos. Mas neste mar de memórias não estão apenas representados os homens que partiram. Em terra ficavam as mulheres, o suporte de uma vida feita de esperas. A atriz Patrícia Paixão dá corpo a uma destas figuras femininas e explica que, embora esta realidade pareça distante, faz parte do ADN de todos nós. Acho que é muito interessante para percebermos as nossas origens e as nossas raízes. E apesar de eu não ter ninguém na minha família relacionado com a pesca do bacalhau, é uma realidade próxima, acho que a qualquer um de nós. Eu sou de Setúbal, mas tenho família que já não está viva, mas que era da Fuseta, em que esta também era uma realidade muito forte, a pesca do bacalhau. Portanto, apesar de não ser uma realidade próxima, íntima, familiar para mim, acho que é a nossa realidade também de Portugal. E quando as luzes se apagam, a atriz Graziela Dias só tem um objetivo. Espero é que tenha chegado às pessoas, que tenha tocado. E desde que toque em cada um, nem que seja só uma pessoa, que saia lá das tábuas e chegue à plateia. Nos Mares do Fim do Mundo, onde o silêncio da plateia encontrou eco dos que nunca voltaram. A solidão do mar com as marés inquietas de terra. Uma viagem de emoção e saudade que esteve em palco entre os dias 13 e 22 de março. No próximo Flash IPS, destaque para temas atuais e urgentes como as relações saudáveis, a saúde mental na comunidade académica, a inclusão e a igualdade. Flash IPS.